questão de... Eu acho que ele tem mais referências, porque ele tem o dia a dia e os treinamentos indicam para ele o que ele pode fazer. Os raros treinamentos. Os raros treinamentos, mas... É isso aí, eu falei aqui antes mesmo do Vanderlei sair. Se o Corinthians não mudar, antes do Vanderlei assumir, se o Corinthians não mudar, o Corinthians vai lutar pro rebaixamento esse ano. Então, o que é muito duro, que a gente está falando de uma das maiores folhas salariais do país, né? Você tem o quê? A folha do Flamengo? Está entre as 4 principais? Só um minuto. né? Eu não sei. É top 5 de folha salarial. Eu não sei. Mas é isso. Eu não sei. E desde o ano passado. Eu ia pedir para a produção... se vocês puderem pesquisar aí, porque eu li na internet, mas na internet você tem várias fontes, então não consegui checar isso. Mas me parece que assim, o Mantuan, quando foi negociado com o Zenit, ele foi o preço fixado... Na transação do Yuri. Preço fixado a 10 milhões. Preço fixado 10 milhões. Pelo que eu vi ali, tem o Duqueiroz. Se vocês puderem só dar uma pesquisada aí, quanto foi o Duqueiroz, Robert Renan... E agora o Mantuan. Porque me parece que o Mantuan de 10 caiu para 3. Então, só para entender aí, se vocês puderem confirmar, por favor. A lógica dessa transação, os valores, ainda é uma coisa muito confusa. Desde o primeiro momento é uma coisa confusa. Não estou conseguindo entender esse tipo de situação. Você manda 3 para ficar com 1, e aí o preço de um que era 10 abaixa para 3... Esse 7 de diferença, como é que funciona? Quanto o Corinthians vai abater no preço? Aonde vai sair? Vai abater no preço do Yuri Alberto, quer dizer, de 25 vai cair para 18, porque se caiu 7 do Mantuan, tem que cair 7 também do Yuri. Como é que funciona essa matemática? O Corinthians tem algumas matemáticas que são, até hoje, que não resolveram, obscuras. Então, assim, se puderem só, por favor, produção, peço desculpas que eu li, mas aí tem que ter várias fontes aí para vocês checarem, porque se for realmente de fato isso, eu acho que a torcida poderia bater lá no Duílio. Tem uma informação aqui, o nosso querido Felipe Selvani está mandando aqui para mim o seguinte: quando o Timão cedeu o Mantuan ao Zenit em junho de 2022, ou seja, quase um ano, as partes fixaram o valor de 10 milhões de euros. Sim. 55 milhões na cotação de hoje, pela obrigação de compra do atleta. Porém, dado o histórico de lesões do jogador, que possui 3 cirurgias no joelho, o alvinegro topou diminuir o valor quando acertou a compra do Yuri Alberto. Segundo soube a reportagem do Terra, a venda do Mantuan pode ser sacramentada por 3 milhões de euros, ou seja, 16 milhões na cotação atual. Diminuição de valor por causa de 3 cirurgias no joelho. Errado, então por que querem contratar o jogador? Apuração do Terra. Tá errado. Posso ler também? Tem uma apuração aqui de um colega. Fala. Eduardo Savoia foi meu colega há muito tempo, jornalista Savoia, conhece muito de Corinthians, os bastidores do Corinthians, o Timão, trabalhou comigo no Fox Sports. Beijo no coração, Savoia. Tal. O filho dele jogava bem, jogava bem. Olha, Duílio rachou com o grupo que o elegeu. Está procurando uma brecha no estatuto para tentar a reeleição, a conferir em setembro. Então tá todo mundo nessa coisa, será que agora é o fim de feira, o Duílio já não sei o quê? Segundo os bastidores na política do Corinthians, que o negócio tá quente ali, negócio de eleição, o Duílio poderia tentar... um racha do Duílio com o André, André, essa galera aí. Eu queria só entender como é que funciona essa avaliação. Então, se o clube vem e fala, ele tem 3 operações, mas está arrebentando, está jogando, vocês tiram 7 milhões. E o clube lá paga 3 e está tudo certo para vocês. Metade, tirou 70% do valor. Não, é assim que funciona. Esquisito. Vamos ouvir o Luxemburgo. Atenção, você que não ouviu, você que nada a ver uma coisa com a outra. Mas é isso, é o que ele quer, isso. Aí desvia. Vamos falar aqui do Fluminense do Flamengo, não se fala. Tem nada a ver. A pergunta do Gil e do Murilo ali, ela é didática. Depois a claro. pergunta das 5 substituições. Por que você optou por não fazer? Porque eu não fiz. Que ele não fez é um fato. O repórter está ali, até para perguntar, e a torcida quer entender, seja jornalista que estiver ali, da mídia que for, ele vai fazer esse papel de levar a informação até a torcida. Ou provocar uma resposta, provocar no bom sentido, do Luxo explicar para a torcida. Ele vira e fala, por que eu quis? Porque eu quis, eu lembro muito eu sempre falo dos meus priminhos pequenos, quando eles começam a debater, porque sim, porque não, porque eu quis, porque eu não quis, é porque você não consegue estabelecer uma linha de argumento, ou você não sabe o que falar, ou você não quer falar porque acha que vai ser criticado. Agora, o Luxemburgo, mais uma vez, foi o que eu até falei aqui antes. Ele foge completamente da análise do jogo, eu acho que ele não tem culpa da bagunça que é o Corinthians. Mas a partir do momento que ele está ali,
ele pode tranquilamente explicar e falar por que ele fez a opção pelo Zé, por que ele não fez a opção pelo Bueno, por que o William entrou, não entrou. Isso é uma pergunta mais do que normal. Isso não é ofensivo. E ele se comporta como se estivesse ofendendo ele na coletiva, fazendo esse tipo de pergunta. Porque você... E é sempre uma tática, né? Desmerecer quem pergunta. Exatamente. Como se tivesse... Ele parece que se sente agredido a todo momento. E ele conseguiu, ele tirou o foco todo do debate em campo, porque o problema é que não tem tempo, o problema é porque ele quer, o problema é tudo, menos o trabalho que não acontece. E aí você olha pra frente, me dá 10 jogos. Foi o trato. Deixa que eu falo com a torcida. Foram 4, primeiro tem passo. 5, mas ele me dá 10 jogos. Primeiro. Depois me dá até o final do ano. O tempo vai passando. O problema é que você olha para esse Corinthians e você olha principalmente pelo que o Luxemburgo fala, ou pelo que ele não fala em termos de futebol, você não consegue estabelecer uma projeção de melhora do tipo, não, algo está sendo feito, mas é início de trabalho, demanda entendimento. Ele vai desvirtuando o debate, ele vai tirando. É até muito habilidoso para isso. Muitas vezes ele faz esse papel, sabe, de forma pensada, é uma estratégia dele, para onde ele quer levar a conversa, mas acrescenta muito pouco ao debate do que não é o time do Corinthians hoje. O time do Corinthians hoje é um não time ainda. Então a gente não consegue fazer uma projeção, porque ele também não abre para esse debate. Estou tentando isso, estou tentando aquilo, estou fazendo assim, entendeu? Porque eu acho absolutamente natural que ele esclareça. Só um detalhe, um adendo. É uma pena, não é porque o Pedro quer ouvir, o Zé quer ouvir o torcedor do Corinthians, ele não consegue entender. É aquela lua de mel inicial, nossa, como o Lucha controla o ambiente, como o Luxemburgo dobrou organizado na porta do CT, como o Luxemburgo é experiente. Que esse papo já vai ficando para trás. O torcedor já está começando a ficar impaciente, entendeu? Não ganha fim de semana para você ver. Aí não vai ter mais esse papo. A coisa mais difícil é ganhar, né? Que é uma tendência. A tendência é não ganhar. A tendência é não ganhar neste mês de maio. Vou falar uma coisa pra você. Se o Flamengo... É que eu acho que não vai ser o caso. O Flamengo tem jogo no meio de semana, Libertadores e tal. Mas, enfim, o Sampaoli vai naquela intensidade. Se o Flamengo jogar contra o Corinthians do jeito que jogou contra o Fluminense, e se o Corinthians repetir as últimas atuações, se a gente ficar no padrão que a gente viu agora, nesse meio de semana, olha, o Corinthians que se segure, porque pode pintar uma surra, hein? O Corinthians... Pode pintar uma surra. Nem vou falar desses jogos. Eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar uma reformulação de elenco para a janela de mercado agora, na próxima. Mas o Luxemburgo falou que está esperando o Júlio. Sim, para fortalecer o time. Esse time aí, se mantiver essa qualidade de jogo, pode melhorar um pouquinho, mas mesmo melhorando um pouquinho, vai ficar meio de tabela para baixo e rebaixamento. Não vai subir, William. Não vai subir. O Corinthians, se ficar nessa situação, a pressão que tem quando você joga, e aí o fator casa, que durante muito tempo foi uma coisa positiva, pode se tornar uma coisa negativa. Porque os jogadores passam a ter medo de jogar lá no Corinthians. Porque se eu errar uma bola e o cara fizer o gol, vou ser ocupado, vou ser crucificado. Só que isso faz parte da profissão. Você ganha muito bem, você é muito bem remunerado para isso, para assumir as responsabilidades e assumir as pressões de quem joga bola, de quem joga futebol. É legal, é lindo, maravilhoso quando está tudo bem, sim, beleza. Agora, quando está ruim, tem que... Acho que o Luxemburgo chega até julho. Ele está esperando o julho. Tô falando pela realidade do futebol brasileiro, porque, vamos lá. Sinceramente, ele falou maio. Sim. Ele falou maio, né? O trabalho de 10 jogos. Sim. Maio tem os jogos mais importantes para o Corinthians no ano. Sim. Então, o Corinthians está praticamente eliminado da Copa do Brasil. Reverteu esse 2-0, não é igual o Remo, né? Que reverteu 2-0 e ainda suando sangue, hein? Ainda suando sangue. Esse time aí, teve que ir para os pênaltis com o Remo. Então, assim, muito difícil, está praticamente fora. Uma zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, onde a perspectiva de sair dessa zona do rebaixamento nos próximos jogos é complicada, porque é Flamengo e Fluminense, pelo brasileiro. Sim. E um jogo fora contra o Argentino Júnior, que se o Corinthians perder, a gente vai transmitir esse jogo. Semana que vem você vai acompanhar com a gente na ESPN e no Star Plus. Se ele perde, ele está fora da Libertadores. Entendeu? Está fora da Libertadores. Então, como sobreviver ao mês de maio com essa característica? A gente não está falando nada impossível, a gente está falando até o mais provável. O torcedor do Corinthians pode ficar chateado, mas o torcedor do Corinthians mais racional, que está olhando o momento e que está insatisfeito também... Está o Braz aqui. Pô, qual é o natural das coisas? Não, mas o problema é esse. Eu acho que, por exemplo, quando o Vanderlei classifica 10 jogos, por favor, precisamos de 10 jogos, esses 10 jogos é o limite. Para ele, inclusive, né? Eu acho que sim, para todos. Esses 10 jogos, eu acho que é o limite para todos.
para treinador, para jogador, para diretoria. Aí vai ser protesto em cima de protesto, protesto em cima de protesto. O ambiente, se já está ruim, vai ser pior ainda. Entendeu? Agora os caras têm que começar a entender como é que funciona a situação. Que não tem outro resultado. Quando o Vanderlei fala contra o São Paulo, tem que ir para casa comemorar, se empatar contra o Flamengo, tem que soltar fogos. Se empatar contra o Flamengo, tem que ir na Paulista. Vamos lá, vamos comemorar tal, porque do jeito que está jogando, e se o Flamengo jogar da forma como encarar o jogo, como encarou o jogo contra o Fluminense, que eu acho que o São Paulo vai trazer isso para campo, vai levar e vai mostrar para os caras, vai ficar dificílimo para o Corinthians. Eu já estou olhando aqui. Fecha aí. Junho. Como eu sou um cara à frente do tempo, eu sou um cara de vanguarda, você sabe, né? Igual o Lucha. Vocês estão em maio, eu já estou em junho. Porque para mim, maio, o Corinthians não ganha nenhum jogo, entendeu? Então, eu acho que não ganha nenhum jogo. Maio, o Corinthians não ganha nenhum jogo. É dia 31 de maio, que é o último dia do mês. É absurdo, é que é duro de ouvir um negócio desse. Talvez ganhe o jogo da volta contra o Galo por 1-0, 2-1, se mata lá e não adianta. Mas eu acho que não vai vencer. Agora, junho, a tabela para o Corinthians é muito mais convidativa. América Mineiro fora. Difícil. Não estou dizendo que é fácil, que é moleza. Independente fora. Pro Corinthians, hoje em dia, não tem moleza. Aí tem o Del Valle fora. Difícil. Difícil, mas assim, talvez a vaca já tinha ido pro brejo, o Corinthians vai estar, como eu acho, vai parar na Sul-Americana. Então, deixa eu falar uma coisa. Não dá pra titubear também, achar, caiu da Libertadores, agora vai pra Sula. Tem que fazer pontinho também. Mas eu vou falar, no final tem o Liverpool lá na arena. Não dá, senão nem vai pra Sul-Americana. É o Sul-Americana, vai tem o Cuiabá, tem o Cuiabá na Neoquímica Arena, o Bahia fora. E o Atlético Paranaense. Tem o Liverpool, né, que é o jogo da volta, dia 28 de junho. Pode ser um grande amistoso? O Atlético Paranaense vai ser em julho, Zé. Tem um jogo contra o Santos na Vila. Então, eu acho que fecha o mês de junho, deve ganhar do Liverpool do Uruguai e garantir a classificação para a Sul-Americana. Mas você entende que ele pode entrar em junho só? Atlético Paranaense dia 26. Dia 25/6, Atlético Paranaense, depois Liverpool dia 28. E aí Red Bull dia 2 Convenhamos de julho que é uma sequência mais fácil do que Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro. Mas é uma quantidade de jogos muito grande. Perceba que vai entrar junho e não vai ter tempo de fazer treinamento, tem uma semana. Mas o problema não é chegar lá. O problema é como o Corinthians vai chegar lá. Exato, porque pode chegar lá de novo. Porque eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, na zona de rebaixamento. Com todo o respeito, se o Corinthians mantiver agora esse jogo, se mantiver essa qualidade de jogo, com todo respeito, não vou desmerecer, não. Claro. Contra o Cuiabá, vai ser um jogo dificílimo. Cuiabá impôs dificuldade ao Fluminense no Maracanã, gente. Entendeu? Então, assim, eu estou dizendo... O América ontem ganhou do Internacional. Exatamente. Time reserva do América. A pontuação do América no brasileiro é mentirosa. O Bubu mentirosa? América. A pontuação do brasileiro no América é mentirosa. Então, assim, não dá para querer tirar por... Não é fácil, não. O Corinthians não é fácil, não. O problema é o Corinthians, como o Corinthians vai chegar nos próximos jogos. Vamos fazer aqui. Vai, rapidinho, uma conta. Bora aí pra gente falar do Flamengo e Corinthians, quantos pontos? Flamengo e Corinthians? Eu acho que o Flamengo ganha. Sim. Argentino Júnior e Corinthians. Eu acho que o Argentino Júnior ganha. Corinthians e Fluminense. A tendência é que o Fluminense Corinthians ganhe. e Atlético Mineiro, quantos pontos? Aí talvez contra o Atlético pode até ganhar, mas não se classifica. Sim.